A paz, meus amados, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre o chamado de Deus para a sua vida, sobre nós obedecermos à vontade e à voz de Deus, sobre nós realizarmos aquilo que Ele tem planejado em nossas vidas, no nosso lar, no nosso emprego, na nossa vizinhança, pelo mundo afora. Aquilo que o Senhor tem preparado para que você faça, para que possa resgatar vidas para o nosso Senhor Jesus. Não se sinta incapaz, não tenha medo, é Ele que nos capacita. Independente da posição, nada está fora do controle de Deus, uma vez que Ele é soberano e as escolhas que nós fazemos não podem mudar isso. Nós todos já passamos por situações, independente de ser simples ou grandioso, em que nós ficamos apreensivos, sentimos medo e achamos que somos incapazes. Mas Deus tem um propósito em tudo isso que reflete a sua bondade, o seu cuidado, mesmo quando nós o desobedecemos e tentamos fugir do seu amor. Por isso, fique firme. Creia que Deus está no controle de tudo, está dirigindo a sua vida. Claro, Deus nos deu a liberdade de decidir. Nós somos livres para decidirmos seguir a vontade permissiva dele, ainda que na maioria das vezes nós estamos humanamente inclinados a realizar ações que são contrárias à sua vida. Quem nunca de nós teve medo ou se sentiu incapaz diante da obra de Deus? Foi assim também com grandes homens de Deus na Bíblia e não é diferente conosco. Alguns no início temeram, acharam que não eram dignos e muito menos capazes, mas entenderam que são apenas instrumentos. Outros tentaram fugir do chamado de Deus. Nós podemos ver exemplos bíblicos onde as pessoas foram chamadas por Deus, elas se acharam incapazes e a gente vê quais são as suas reações. Moisés, por várias vezes, apresentou desculpas para Deus para evitar a responsabilidade de ser o intermediário do livramento do povo de Israel. Nós vamos ver que ele teve desculpas e ele disse em Êxodo 3:1, quem sou eu para realizar essa obra? Em Êxodo 3:13 ele diz, e quem é você, Deus? E em Êxodo 4:1 ele diz, e se eles não me ouvirem? Muitas vezes usamos o mesmo, e se eu não souber me expressar bem? E se eles não ouvirem a mensagem que eu tenho para transmitir? E eu não sou eloquente, ele diz em Êxodo 4:10. Quantas vezes nós dizemos, aquele sim sabe pregar, mas nós temos a palavra certa que o Senhor coloca na nossa boca para que nós venhamos a conseguir resgatar corações amargurados, entristecidos, pessoas que já não têm vontade de viver com uma palavra simples. Se nós colocarmos em nosso coração o desejo de seguirmos plenamente o que o Senhor tem estabelecido para nós. E ele também diz em Êxodo 4:13, se eu sei que o Senhor pode encontrar alguém muito melhor que eu, mas quantas vezes nós também já damos essa desculpa? Não, na igreja tem pessoas melhores que eu que podem realizar essa tarefa. Mas nós, como Moisés, muitas vezes nos debatemos, sofremos, mas no fim sabemos que nós temos que obedecer à voz de Deus. Obedecer tem que ser prioridade na nossa vida. Eu preciso aprender a obedecer o chamado, o comando, a voz e a vontade de Deus para a minha vida. Mesmo que muitas vezes eu não entenda no começo como, porquê que tudo isso vai se realizar. Escute bem, amado. Obedeça a voz de Deus. Nós temos outro na palavra que claramente quis fugir da vontade de Deus, que é Jonas. Jonas, ele não questionou a Deus no princípio, mas depois o desobedeceu totalmente. Com as suas atitudes, nós vemos que em Jonas 1:13 ele desobedeceu, ele não tomou o rumo que Deus mandou tomar, ele foi negligente com aquilo que o Senhor tinha preparado para ele, ele colocou em risco a vida de outras pessoas.
Todos nós já conhecemos bem a história de Jonas e todos nós sabemos que ele pagou um preço alto pela sua desobediência. Pois ele ficou 3 dias dentro da barriga de um grande peixe. Jonas não queria falar do amor de Deus para o povo de Nínive. Deus tinha mandado ele lá para que ele falasse do amor, para que ele falasse que eles se arrependessem dos seus pecados. E ele achava que eles lá não eram merecedores, mesmo depois de ter passado por uma grande tempestade. Ele se irou ao ver a bondade de Deus com esse povo. Mesmo sem entender o propósito de Deus, obedeça e faça com alegria. Escute, não é preciso entender, é preciso obedecer e fazer com alegria, com disposição aquilo que o Senhor manda. Nem sempre, meus amados, é fácil nós exercermos o chamado de Deus, pois ele requer renúncia, ele requer persistência, ele requer coragem. Às vezes nós somos caluniados, injustiçados, até mesmo por pessoas que estão perto de nós, pessoas da nossa família, amigos, se afastam da nossa presença. Nós passamos muitas vezes até por dificuldades financeiras, mas quando nós temos amor pela obra, amor por aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração, tudo fica muito mais fácil. Por isso, nunca podemos desistir, porque Deus nunca deixa desamparado os seus. Nós podemos sofrer sim, pois até mesmo Jesus passou por momentos de sofrimento. Porém, nós temos um Deus que nos recompensa. Nós temos um Deus que nos fortalece e nos capacita. E em todo momento Ele está trabalhando a nosso favor. Ele está ali naquela situação presente conosco. Se Deus me chamou, se Deus te chamou, Ele nos capacitará. Só nós temos que dizer sim e nos posicionar, buscando-o de todo o nosso coração, lembrando que Ele está presente. Lembrando que aquilo que eu não sou capaz, Ele apenas vai realizar através de mim. Mas também nós temos que fazer a nossa parte, porque nós não podemos ficar paralisados, inertes, pois o tempo vai passar e você então só terá lembrança da promessa. Obedeça. Não faça como Jonas. Ainda bem que Jonas recebeu uma segunda chance de Deus, mas nós aprendemos com o erro dele a não cometermos o mesmo erro. Então, meu amado, minha amada, nunca se esqueça, obedeça à voz de Deus, à vontade de Deus, o comando de Deus e saiba que Deus é contigo. Até a próxima, meus amados, que Deus abençoe todos vocês.